Agora, isso depende de Deus. E se Ele nos abençoar com Sua presença, iremos embora com o coração feliz, como aqueles que vieram de Emaús, se Ele se revelar a nós. O ministro falou, os cânticos foram cantados e a oração foi feita. As Escrituras foram pregadas. Agora é hora de Deus falar. E Deus não pode falar por meio de nós, dessa maneira apenas e realizar coisas, a menos que alguém esteja aqui para ouvir. Muitas obras poderosas ele não pôde fazer por causa da incredulidade deles. Então, nesta noite, que nossa consciência e nossas emoções sejam despertadas, se Ele assim nos abençoar ao entrarmos em nosso edifício aqui nesta noite, e se fizer conhecido que Ele é o amável e ressurreto Jesus. Agora, vamos chamar a fila de oração, não muitos, mas apenas alguns, para que venham à plataforma. Creio que disseram que os cartões de oração foram os cartões P, que foram distribuídos nesta noite. P de Paulo. Ontem à noite pegamos um grupo deles. Então, nesta noite, creio que foram de 50 em diante até 75 ou algo assim ontem à noite. Então, vamos começar a chamar apenas alguns, pois o tempo está se esvaindo, fugindo rapidamente de nós. Vamos começar com o 85 e ir até o 100, apenas para trazer alguém aqui. E quem tem o cartão de oração P85? Você poderia levantar a mão para que possamos ver que você está aqui? Talvez eu tenha errado o número. O que disse? P85? Oh, a senhora aqui. Muito bem, senhora. Venha até aqui. 86. Você levantaria a mão? Cartão de oração P86. Todos que têm cartões de oração, olhem para aqueles que não conseguem se levantar ou algo assim, ou não conseguem mover as mãos, ou se você está... Olhem os cartões dos seus vizinhos, eles podem ser surdos e mudos. 85, 86, 87, cartão de oração 87, no alto da galeria. Eles estão distribuídos por todo o edifício. Os rapazes os distribuíram. 87, 88. Muito bem. 88, 89. Cartão de oração P89. A senhora ali. Obrigado, senhora, por ajudá-la. Talvez ela seja surda. 89, 90. Você levantaria a mão? Posso vê-lo? Alguém? Cartão de oração P90. A senhora, muito bem. 91. Cartão de oração P91. 92, 93, 94. Muito bem. 95. Cartão de oração P95. Você levantaria sua mão? Na fila. 96. Veja, pode ser alguém. Agora, vir aqui não significa que você será curado, de forma alguma. Você pode ser curado em seu assento, da mesma forma que pode ser curado aqui. 96, 97, 98, 99, 100. Agora, se conseguirmos estes a tempo, começaremos em outro lugar e continuaremos a trazê-los. Mas agora, vir aqui não significa que você será curado. Você pode ser curado aí, da mesma forma que pode ser curado aqui. Deus irá curá-lo pelos méritos da sua fé, e somente por isso. Assim como você crê. Bem, quantos aí não têm cartão de oração e querem que Deus os cure? Você não será chamado à plataforma, mas deseja que Deus te cure. Apenas levante as mãos em qualquer lugar do edifício. Essa é a razão pela qual temos que distribuir cartões. É apenas para alinhá-los. Muito bem, façam isso. Apenas olhem para Cristo. A Bíblia diz que Ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Quantos sabem disso? A Bíblia ensina isso. Bem, uma mulher tocou suas vestes e ele disse: fiquei fraco.
e ela foi para algum lugar na audiência. E Jesus disse que ficou fraco, que virtude havia saído dele. Então ele olhou ao redor até encontrar a mulher. Quantos já leram essa história? Pois bem, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Escritura diz que ele ainda é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Então, olhem esta noite, não para o pregador, não para um de seus irmãos ou irmãs, mas olhem para o Calvário, olhem para Cristo que tem, não exatamente ao Calvário. O Calvário é onde o preço foi pago, mas Cristo está longe do Calvário esta noite. Ele está na presença de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões sobre a base da nossa confissão. O Espírito de Cristo está aqui em nosso meio esta noite. E observem, enquanto eles estão alinhando as pessoas, quando Cristo esteve aqui na terra, ele disse: Eu vim de Deus e vou para Deus. Vocês sabem que isso é a verdade? Quantos creem que Cristo estava no deserto com os filhos de Israel? Aquela coluna de fogo que guiou os filhos de Israel era Cristo. Vocês creem que o anjo do pacto estava na sarça ardente? Ele disse que estava. Antes que Abraão existisse, eu sou. E o eu sou foi aquele que falou com Moisés na sarça. Então, Deus se manifestou em carne para tirar o pecado, o qual estava no corpo de seu Filho, Cristo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele se expressou através de Cristo, e Cristo disse: Eu vim de Deus, da coluna de fogo, e volto nessa condição. Após sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo o encontrou na estrada de Damasco, e ele estava novamente de volta à luz. Quantos sabem que isso é verdade? Bem, cada espírito dará testemunho de si mesmo. Cada vida dará testemunho. Como eu disse antes, a vida de uma aboboreira produzirá abóboras. As uvas produzirão uvas. Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. A vida que está em você. Se eu lhe dissesse que o espírito de um fora da lei está em mim, você esperaria que eu tivesse grandes armas e fosse perigoso? Se eu lhe dissesse que o espírito de um artista está em mim, eu seria capaz de pintar os quadros que o artista pintou. E se dissermos que o Espírito de Cristo está em nós, faremos as coisas que Cristo fez. Pensem no quadro aqui, não em mim. Eu não tive nada a ver com isto. É Cristo se expressando ao seu povo. Então, se este ser sobrenatural, fotografado aqui, na Alemanha e em diversos lugares, e diante de grandes homens, até o FBI examinou a foto, George J. Lacey, e foi provado que se trata de um ser sobrenatural e que se parece com a mesma coluna de fogo. Então é Cristo ainda com sua igreja. Nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Então, as obras que eu faço, vós também as fareis. Fará o mesmo tipo de obras que ele fez, se for o Espírito de Cristo. Se não for o Espírito de Cristo, não fará essas obras. Com base nisso, digamos, você é a senhora por quem se deve orar? Quero saber quantos no prédio levantariam a mão dizendo que eu não os conheço? Vamos ver sua mão. Todos no edifício, inclusive na fila de oração, que eu não os conheço. Aqui está um quadro bíblico, então lembrem-se. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo e o Espírito que escreveu a Bíblia ainda vive. Ele não fica diferente. Ele não sabe mais hoje do que sabia naquela época, porque, para começar, ele era infinito. E se Deus fez alguma coisa no início, e se as mesmas circunstâncias surgirem novamente, e se ele agir diferente do que fez no início, ele teria agido errado quando agiu. Ele tem que permanecer o mesmo. Ele não fica mais inteligente como nós, porque ele era infinito desde o início. E a Bíblia é tanto uma história como é profética. É uma história de amor e retrata Cristo para nós.
Então, se o Cristo da Bíblia não está morto, mas vivo, ele tem que se manifestar exatamente como fez na Bíblia. Agora, aqui está uma mulher. A pessoa querida e amada eu nunca a vi. Ela parece ter a idade de minha mãe. Nunca a vi em minha vida. E somos totalmente estranhos um para o outro. E aqui está um quadro de uma cena bíblica, como em São João, capítulo 4, quando um homem e uma mulher, Jesus junto ao poço com a mulher, e ele falou com ela. Então, observem, ele estava a caminho de Jericó, mas precisava passar por Samaria. Por quê? Ele disse em São João 5, não faço nada até que o Pai me mostre primeiro. Você crê nessa escritura? Então, ele nunca realizou um milagre sem que Deus lhe mostrasse primeiro. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Vem? E, minha querida e amada irmã, se houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudá-la a ficar bem, ou seja qual for o seu problema, talvez você nem esteja doente, não sei, não a conheço. Se houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudá-la, se fosse finanças, eu poderia lhe dar pouco dinheiro, pois não tenho muito. Se fosse um problema doméstico, eu tentaria conversar com o seu ente querido. Eu faria tudo o que pudesse. Mas agora, quanto à cura, se for cura, ela já foi realizada se você estiver buscando a cura que vem de Cristo. Não caberia a mim fazê-lo ou a mais ninguém. Cabe a Deus. E Deus já o fez de acordo com sua palavra. Então, a única coisa que podemos fazer como ministros, alguns dos homens que são capazes de fazê-lo, é explicar isso pelas Escrituras. Essa é a maneira inicial. Isso concluiria o assunto, se fosse eu ou você. Mas Deus é tão bom. Ele move cada pedrinha de maneira que todos. Ele ama as pessoas e ele está tentando fazer algo mais para levá-las a crer nele e ter fé nele. Agora, se o Senhor Deus me revelasse o motivo pelo qual você está aqui, assim como ele fez com a mulher samaritana junto ao poço, ele descobriu o problema dela e assim que ele lhe contou onde estava o seu problema, ela disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele fará essas coisas, nos mostrará estas coisas. E ela creu que ele era um profeta. E Jesus declarou: Eu sou aquele que fala contigo. Ela correu para a cidade e aclamou: Vinde, veja um homem que me contou as coisas que eu tenho feito. Não é este o Messias? Se esse foi o sinal do Messias lá, esse é o sinal do Messias agora. Se ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fez a mesma coisa quando o declarou ao povo judeu ao trazer. Filipe foi e encontrou Natanael 30 milhas, cerca de 48 quilômetros, ao redor da montanha, e o trouxe. E Jesus lhe disse que sabia onde ele estava e o que ele havia feito. O que os fariseus pensaram disso? Disseram que era o diabo. E Jesus declarou: Eu vos perdoo. Mas quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma coisa, uma palavra contra ele nunca será perdoada, neste mundo ou no mundo vindouro. Agora vocês veem onde estamos. Neste momento, o Evangelho tem que ser provado como certo ou errado. Se Cristo fez uma promessa como essa, ele está obrigado à sua palavra. E que consolo é saber que a religião que servimos, Deus, é a única religião no mundo inteiro que pode provar que o seu Deus está vivo. Tive o privilégio de estar diante de 20 ou 30 religiões diferentes, pessoas religiosas diferentes que creem em deuses diferentes, muçulmanos e budistas, os sikhs, os jainistas e, todos os diferentes tipos e nativos rudes com ídolos nas mãos. Mas nunca houve alguém
O homem tem feito grandes declarações, mas há somente um homem que disse: Tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. E ele o fez. E 1900 anos depois, bendito seja o seu nome, ele ainda vive. Ele não está morto. Como vocês veem, não é em algum canto escuro de algum lugar. É aqui, na luz, que eu e esta mulher nos encontramos pela primeira vez. Eu afirmo que Cristo está vivo nesta noite.